Olá, caríssimos irmãos e irmãs, estamos aqui direto da paróquia Santo Antônio de Pádua, em Arapongas. Para quem não me conhece, sou o padre Alessandro Ladeira, vigário paroquial aqui da paróquia Santo Antônio, juntamente com o nosso pároco, Padre Noel Ribeiro. É com muita alegria que estou com vocês nesta manhã para falarmos um pouquinho da história de Santo Antônio, seus milagres, Conhecer um pouquinho desse santo tão popular no Brasil, fora do Brasil, muito popular mesmo, conhecido também como Santo Casamenteiro. Vamos começar um pouquinho sobre quem foi Santo Antônio de Pádua. Quem foi Santo Antônio? Santo Antônio, ou Antônio, ele foi batizado com o nome de Fernando de Bulhões e Taveira. Se não me engano, também tem um outro nome ali que é Azevedo, que completa, Nasceu em Lisboa em 1191 e 1195, mais ou menos por volta desses anos. Não se tem aqui uma data correta, Entre 1191 a 1195, mais ou menos dentre essas datas. Na Rua das Pedras Negras, junto à sede Lisboa. Na casa onde o santo nasceu, ele viveu também a sua infância e está até hoje a igreja de Santo Antônio. E na cripta é possível ver um pedaço ali dos seus ossos, os ossos de Santo Antônio, autenticado através de uma bula, assim nós conhecemos. Educado no seio familiar, familiar nobre, para ser então cavaleiro. Na adolescência, ele pede autorização para ingressar na ordem dos cônegos, regressando os cônegos regrantes, regrantes de Santo Agostinho, na ordem agostiniana, na igreja de São Vicente de Fora. Partindo dali, mais tarde para Coimbra, onde ele estudou, fez a teologia. A busca pela introspecção e também pela simplicidade, um homem tão simples, Santo Antônio, a busca pela simplicidade conduzem-no até então a recém-criada Ordem Franciscana. E ao deixar de lado, não é só hábito do Agostinho, mas também o seu nome. Então ele trocou, teve que fazer a troca do nome. De Fernando, adota o nome de Antônio. Fernando para Antônio. Em homenagem ao eremita Santo Antão, assim conhecido. E dedica-se a pregar as Escrituras, também conhece sobre após a sua mudança para a Itália. Então, um grande pregador do Evangelho, assim podemos conhecer. O sermão de Santo Antônio aos peixes, esse sermão é muito conhecido aí, O sermão de Santo Antônio aos peixes, também do padre Antônio Vieira, inspira-se principalmente na sua simplicidade de pregador do Evangelho. Em Rimini, lá na Itália, Santo Antônio, ele tentou pregar a palavra católica aos hereges, mas de nada serviu, não adiantou, viu? Santo Antônio ficou triste. Então o franciscano, ele decide pregar aos peixes, e os peixes o ouviam, O ouviam, saltavam para fora do lago, do rio, para ouvir, já que mais ninguém se dignava a ouvi-lo, mas os peixes ouviram. Contemporâneo, também amigo de São Francisco de Assis, Santo Antônio é um dos santos mais populares da Igreja Católica, e a sua imagem também, encontra-se nas várias igrejas portuguesas. Então, tanto Itália quanto Portugal, nas igrejas portuguesas, se encontram as imagens de Santo Antônio. Também na Itália, no Brasil e também no sul da França, para falarmos que Santo Antônio é um santo bem popular, Por isso, Portugal, França, Itália, Brasil, se faz presente a imagem de Santo Antônio de Pádua. Por que será que nós celebramos Santo Antônio no dia 13 de junho? Por que será essa data ao celebrar Santo Antônio? Santo Antônio, ele morreu no dia 13 de junho de 1231.
em Arcela, perto da Itália. Ou melhor, perto de Pádua, na Itália. E é por esta razão que 13 de junho passou a ser o dia de Santo Antônio. Ao amanhecer, no dia 13 de junho, Santo Antônio, ele desmaia e, sentindo que a morte se aproximava, pede para ser levado para a pequena igreja de Santa Maria Mater Domini, em Pádua, onde tinha então vivido toda a sua caminhada. Muito fraco, por se sujeitar a uma dieta muito rígida e também de vários jejuns, mas também por sofrer de hidropisia. O que é isso, padre? Hidropisia. Hidropisia é uma acumulação anormal de líquido nos tecidos ou em certas cavidades do corpo. Não aguentava, estava muito fraco, muito difícil aquela viagem, ele já não estava aguentando mais, porque uma viagem no carro de boi tem de parar em Arcela e às portas de Pádua. Santo Antônio, ele morreu numa sexta-feira, portanto, sexta-feira 13, padre? Sexta-feira, dia 13 de junho de 1231, no convento de Santa Maria de Arcela. E logo, começaram ali as disputas pelo corpo de Santo Antônio. Quem vai ficar com esse corpo? A população de Arcela, ela queria então sepultá-lo na igreja. E a população de Pádua, por isso Antônio de Pádua ou Lisboa, E a população de Pádua exigia que a última vontade do santo fosse cumprida. E qual que era a última vontade do santo será, hein? Após a disputa, Pádua então acolheu o corpo de Santo Antônio e sepultou na igreja de Santa Maria Mater Domini. No ano seguinte, a cidade decidiu edificar uma basílica, uma grande basílica, em sua honra. E a pequena igreja onde está o corpo de Santo Antônio foi integrada na construção. 8 séculos se passaram, Então passaram-se 8 séculos e a Basílica de Santo Antônio continua de pé. Ainda hoje é a atração turística em Pádua. Durante a cerimônia de inauguração da Basílica de Santo Antônio, o túmulo de Santo Antônio ele foi aberto e constatou-se que a sua língua se encontrava em ótimo estado de conservação, mesmo passados 40 anos sobre a sua morte, símbolo da sua qualidade de pregador do Evangelho. A língua de Santo Antônio, ela foi retirada e colocada num relicário, onde continua exposta aos fiéis até os dias de hoje. Caríssimos irmãos e irmãs, quanto tempo Santo Antônio demorou para ser canonizado para a Igreja Católica? Nós sabemos que Santo Antônio, a sua canonização, ela foi feita em tempo recorde, muito rápido mesmo. Santo Antônio foi mesmo canonizado mais rápido da história da Igreja Católica. Com a instalação do corpo de Santo Antônio na igreja de Santa Maria Mater Domini, em Pádua, torna-se o centro de peregrinação. A ela acorrem aflitos em geral, dos doentes, aos endividados, também todos em busca da ajuda do santo. São tantos os crentes e também a relatar a ocorrência de milagres atribuídos ao santo, menos de um mês passado sobre a sua morte. O bispo então de Pádua decide pedir ao Papa, na época Gregório IX, o início do processo de canonização de Santo Antônio. Cumpridos todos os requisitos canônicos, o Papa Gregório IX canonizou Santo Antônio a 30 de maio de 1232, antes sequer de se cumprir o primeiro aniversário da sua morte. Então, a canonização mais rápida da história da Igreja, está aí a de Santo Antônio de Pádua, por menos de um ano. 700 anos depois,
em 1946, o Papa, aqui já é Pio XII, proclama Santo Antônio, doutor da Igreja, com o título de doutor evangélico. Então, olha só, em pouco tempo, né, depois, passado pouco tempo, ele foi canonizado, né, pouco tempo de sua morte, menos de um ano, e depois, 700 anos depois, já com o Papa Gregório, Pio XII, né, fez a sua, proclamou, né, fez na elevação dos santos como doutor, deu esse título de doutor da Igreja, conhecido como doutor evangélico para nós. Filhos amados, uma outra perguntinha, o padre sempre vai falando em forma de perguntinha que é melhor, né? Santo Antônio de Pádua, em Itália, correto? E depois, Santo Antônio de Lisboa, em Portugal. Afinal, em que é que ficamos? Pádua? Será que é em Pádua que nós ficamos, na Itália? Ou será que é em Lisboa, Portugal, que nós vamos ficar? Santo Antônio. Caríssimos, sendo um dos santos mais populares da Igreja Católica, é normal que aqui existem disputas, mas, apesar dos dois nomes diferentes, estamos a falar do mesmo santo. Santo Antônio nasceu e viveu em Lisboa, correto? Viveu e morreu em Pádua. Em Itália, todos o querem seu, claro, todos o querem seu. Em Portugal, não há dúvidas quanto ao nome Santo Antônio de Lisboa. Para acabar com as discussões, o melhor é citar o que disse o Papa Leão XIII. Leão XIII foi Papa em 1878 a 1903. Ele disse que é o santo de todo mundo. Então, Pádua, Lisboa, é o santo de todo mundo, Santo Antônio de Pádua. Uma outra perguntinha para nós na curiosidade, né? Santo Antônio é o padroeiro de Lisboa? Será que é? Será que não é? Santo Antônio, há quem tenha dúvida sobre quem é. Afinal, o santo padroeiro da capital portuguesa, entre Santo Antônio e São Vicente, a resposta não é simples. São Vicente de Saragoça é o santo padroeiro principal do Patriarcado de Lisboa. Já Santo Antônio é o padroeiro principal da cidade de Lisboa. Como explicou o irmão Pedro da Igreja de Santo Antônio, seguindo o que está escrito no diretório litúrgico deste ano. Santo Antônio, ele é também o padroeiro secundário de Portugal. Nossa Senhora da Conceição é a padroeira principal. Então, já agora sabia que o primeiro padroeiro de Lisboa foi São Crispim? Sim, isto porque em 1147, Dom Afonso Henriques conquistou a cidade de Lisboa, nos mouros, no dia de São Crispim. A data levou, então, a que São Crispim fosse declarado padroeiro da cidade. Mas, cedo, São Vicente tomou o seu lugar. E, nessa altura, Santo Antônio ainda não tinha nascido, né? Então, não era Santo Antônio, não. Uma outra perguntinha para nós. Santo Antônio nem sempre foi franciscano. De fato, lembra-se quando disse que na história de Santo Antônio, a sua vida religiosa começou em Portugal. Então, no período em que esteve no mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, o domínio era da ordem de Santo Agostinho. Então, nós conhecemos que é da ordem agostiniana e não franciscana. Por isso, curiosamente, ainda hoje, no interior desta igreja, vemos uma imagem de Santo Antônio com um hábito da ordem de Santo Agostinho, totalmente diferente daquele marrom que estamos acostumados à sua imagem. A história de Santo Antônio conta que ele tinha enorme paixão pelo conhecimento e não desejava então viver em clausura. Muito difícil viver trancado, fechado. Se a missão dele era evangelizar, pregar o evangelho, né? Converter os hereges, não conseguiu, né? Não conseguiu ali fazer com que eles o ouvissem, mas os peixes adoravam ouvi-lo. Depois de assistir à chegada então no mosteiro de Santa Cruz dos ossos de 5 frades franciscanos que foram decapitados em Marrocos, e o culto que gerou-se
à volta deles. Canonizados e chamados também de 5 mártires de Marrocos, optou por ingressar, aí sim que ele optou por ingressar na ordem dos franciscanos, passando a viver então no modesto eremitério de Santo Antão dos Olivais de Coimbra, fora do centro da cidade. Portanto, faz sentido, meus irmãos e minhas irmãs, que diante dessa mudança deixasse o seu nome Fernando, aí sim, para adotar o nome de Antônio. O pão de Santo Antônio significa para nós fartura, e não só fartura. Conhecido então tradicionalmente a bênção dos pães de Santo Antônio ou do pão de Santo Antônio, aqui nas paróquias Santo Antônio temos a missa, a tradicional missa do pãozinho, né? Que é assim falado. Na verdade, é a missa em honra ao padroeiro Santo Antônio. Então nós abençoamos o pão de Santo Antônio. Então o pão de Santo Antônio significa fartura. Claro, não só isso. Na porta da igreja de Santo Antônio, em Lisboa, é vendido o pão de Santo Antônio diariamente. A ligação do santo com o pão vem de uma história atribuída a ele, em que um dia, vendo tanta gente sem ter o que comer, pegou todos os pães do convento que vivia e distribuiu tudo. Ô santo danado e arteiro, viu? O dinheiro hoje arrecadado com a venda do pão ou dos pãezinhos de Santo Antônio é direcionado a uma instituição de crianças carentes em Portugal. Já as doações da Caixa de Esmolas da Igreja, dedicada ao pão de Santo Antônio, é convertida em alimentos e também para a população, né, menos favorecida de Lisboa. Quem compra o pãozinho de Santo Antônio pode guardá-lo pelo tempo que for, que não cria bolor nenhum. Por que será? Porque o ideal é fazer um pedido no próximo dia de Santo Antônio e também comê-lo. Como estará então durinho? Apesar de bem leve, parece até um biscoito. Poderá molhar no leite ou no café, por exemplo, para comer. Caríssimos irmãos e irmãs, no Brasil, os fiéis costumam guardar o pão de Santo Antônio no pote de arroz. É verdade, no pote de arroz, para que nunca falte comida na mesa. Olha só que maravilha, né? Além de poder comer o pãozinho com leite molhadinho, eles têm essa tradição de guardar no pote de arroz, para que nunca falte o alimento, para que nunca falte a comida. Um último ponto que o padre vai tratar com vocês. Por que se diz que Santo Antônio, ele é casamenteiro? Por que será que ele leva esse título de Santo Antônio, o santo casamenteiro? Ah, meus irmãos, a esta hora, muitas mulheres têm em casa um santo virado de cabeça para baixo. Será? Meu Deus, coitado do santo. Na esperança de que isso as ajude a conquistar a sua alma gêmea. Sim, não faltam teorias e relatos de noivas que agradecem o milagre do casamento através e proteção e intercessão de Santo Antônio. Por isso aqui vamos citar uma bibliografia do Santo do Amor no livro 2008, onde Fernando Nune ele vai relatar o caso de uma jovem devota que foi ter com o Frei Antônio, Santo Antônio, pedindo-lhe ajuda para casar com o seu vizinho Felipe. O problema, a família da pobre não tinha dinheiro para casar com o seu vizinho Felipe. O problema, a família que não tinha então esse dinheiro para o seu dote, por tradição, atribuído aos pais do noivo. Tinha que pagar o dote na época, hoje não mais. Comovido, Santo Antônio, ele vai dizer, né, que é melhor era colocar o assunto nas mãos de Deus, mas em segredo, pôs mãos à obra. Ele falou, coloque na mão de Deus, mas ele não ficou paradinho não. Ele pôs, foi a mão na obra.
Daquela vez, Santo Antônio não distribuiu os donativos arrecadados junto aos fiéis, que era um costume da época, decidindo então guardar o dinheiro até conseguir a quantia necessária para o casamento da jovem. Quando conseguiu, amarrou as moedas numa bolsa e atirou-a discretamente para dentro do quarto da moça, juntamente com um bilhete que estava escrito assim: este é o dote que permitirá a noiva casar-se. Tá vendo só, gente? Porque diz que Santo Antônio é o santo casamenteiro. O livro ainda admite que essa história tem várias versões. Até porque quem conta um conto, acrescenta um ponto. E segundo uma tradição portuguesa, lá no século XVII, por exemplo, uma mulher desesperada por encontrar marido, atirou pela janela a estátua que tinha de Santo Antônio e por pontaria atingiu a cabeça de um soldado que passava na rua naquele momento. Depois de ter socorrido pela própria mulher, conta-se que o soldado se apaixonou por ela e também os dois acabaram por contrair matrimônio. As histórias multiplicam-se, são várias as histórias de Santo Antônio, né? Como sempre nesses casos, o que conta é a fé e também a crença. Seguindo a tradição de ajudar casais a subir no altar, a Câmara Municipal de Lisboa organizou no dia 12 de junho, portanto, Dia dos Namorados, uma tradição dos casamentos de Santo Antônio, em Lisboa, que acontecem na Sé Catedral desde 1958. São casais com dificuldades financeiras que têm a oportunidade de receber a bênção dos casamentos na principal igreja da cidade. Todos os anos, os casamentos de Santo Antônio para casais que não têm a possibilidade de pagar a cerimônia. Olha só, gente, quanta curiosidade de Santo Antônio. Peçamos a graça de Santo Antônio, peçamos a proteção desse grande padroeiro, deste santo popular, conhecido no Brasil, em todo o Brasil, fora do Brasil, muito conhecido e muito popular. Peçamos a sua graça e sua bênção para o dia 13 de junho, padroeiro desta paróquia, Santo Antônio de Pádua, em Arapongas. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós.